Oi, meu nome é Maria Camila e hoje eu vou falar sobre o romance de Clara dos Anjos, escrita por Lima Barreto. O livro só foi publicado após a sua morte, no ano de 1948. A história de Clara dos Anjos se passa no Rio de Janeiro, no início do século XX, onde traz uma forte crítica à sociedade daquela época, como o machismo, como o racismo e como a desigualdade social. A personagem principal do romance é Clara, uma jovem negra, pobre e ingênua, que é filha de Joaquim dos Anjos, um carteiro, e de Dona Engrácia, uma mulher simples e muito protetora. Eles moram no subúrbio do Rio de Janeiro, numa casa bem humilde, bem simples, que leva uma vida tranquila e que tem muito cuidado e atenção voltados para Clara. Foi criada com muito zelo, sempre vigiada e sempre muito protegida. Clara acaba se apaixonando por Cassidione, típico sedutor urbano, violonista talentoso, um homem de façanhas ignóbeis. Ele usava do seu charme e do seu talento para enganar as jovens de condições mais humildes. Cassidione acaba se interessando por Clara, mas só que tanto a mãe de Clara quanto o padrinho dela, Mahamaki, não gostam muito dele, pelo jeito dele, por já ter ouvido histórias dele, das façanhas dele, de seduzir as mulheres e não querer assumir elas. Essas jovens era Nair, que frequentava a sua casa, ele acabou seduzindo e engravidando, mas que não assumiu a responsabilidade. A mãe de Nair, quando foi atrás de um casamento para ele assumir o filho, a mãe de Cassi totalmente ignorou elas, com preconceito, e disse que ela não era uma pessoa à altura para o filho dela e acabou expulsando ela. A mãe de Nair, com todo aquele desprezo, foi às autoridades, mas que as autoridades não podiam fazer absolutamente nada, porque elas não tinham recursos de construir advogado. Ou seja, a mãe de Nair acabou se suicidando por conta disso. Uma maneira que Cassidione fez para conseguir ter contato com Clara foi através do dentista Menezes, que eles escreviam carta um para o outro e ele entregava. Em uma dessas cartas, Clara acabou dizendo a Cassidione que tanto o pai quanto o padrinho não queria que ele se relacionasse, pois Cassi tinha fama de ser mulherengo, que não prestava, que não tinha um trabalho fixo e que sempre enganava as mulheres. Sabendo disso, Cassidione, junto com um amigo, seguem Mahamaki e acabam espancando ele até a morte, e que é um crime que fica impune. As autoridades não sabem quem fez e como foi, o porquê disso ter acontecido. Até Clara suspeita, só que ela, tão inocente, tão inexperiente, acaba acreditando que não foi ele que fez. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Ou seja, mais outro crime que ele faz, que ele pratica, mas que ele simplesmente sai impune. Não é punido pelas autoridades daquela época. E a mãe dele sempre passa vamos dizer assim, o pano na cabeça dele, que ele sempre é o certo, que as outras moças são as erradas. A mulher negra daquela época sofria pressão por parte da sociedade. Ou seja, a própria mãe de Clara tinha medo que ela cometesse algum erro, algum deslize, principalmente por conta da sua cor e da sua ação social. Ou seja, era por isso que constantemente Clara vivia em vigilância e em proteção, o que acabou, de certa maneira, prejudicando Clara, pois sem experiência, acaba se apaixonando por Cassidione, se envolvendo com ele, onde acaba engravidando e que simplesmente ele vai embora, ele abandona ela. Ou seja, Clara acaba se sentindo desonrada,
vexante diante da sociedade daquela época. Ou seja, Clara acaba sendo vítima de um sistema que já condenava por ser quem era, por conta de sua cor e da sua condição social. E era o que a mãe de Clara mais temia, Dona Engrácia, era justamente essa condenação que a sociedade poderia fazer a ela. Ou seja, a sociedade naquela época era muito injusta com as mulheres negras. Clara, mesmo sendo uma moça honesta, foi julgada, foi humilhada por ter sido enganada por Cassi. Pior que ela não tinha sido a única, né? Outros personagens, como Nair, também, que foi seduzida por ele, acabou sofrendo as consequências dos atos dele. Em cada um dos atos dele, ele sai impune, ele nunca é punido, pois ele vem de uma família rica, de boa estrutura, ele um branco, ou seja, para a sociedade daquela época valia mais a palavra de um branco do que um negro com uma condição social inferior à dele. E a mãe dele ele tinha sempre o apoio da mãe, que dizia que ele não fazia isso e que a culpada eram as moças. E com todo esse apoio, tanto da mãe que nem dos advogados, acabava ele sempre saindo como certinho. Ou seja, Cassi explorava dessa falta de condição, de apoio social, visibilidade dessas mulheres para acabar seduzindo elas. Outro ponto forte do romance é em questão à desigualdade social. Por exemplo, fez muito mal a várias moças, não só as moças, mas também ao próprio Mahamak. Foi preso e nunca foi punido pelas suas ações. Ele vinha de uma família que tinha dinheiro. Ele sempre dava um jeito de escapar da consequência dos seus atos. Da mãe, Salustiana. Já as meninas pobres, como a Clara, a própria Nair, não tinha condições ou recursos para pagar ou contratar um advogado para ir contra ele, ou seja, acabava deixando isso por um lado, ou seja, não acabava indo em frente. Ele acabava sendo inocentado, querendo ou não. A desigualdade também fica bem evidente em relação aos lugares onde ambos viviam. Enquanto Clara vivia numa casa simples, numa rua que quando chovia virava lama, Cassidione vivia numa casa boa, em um bairro bom. Era muito valorizado. E mesmo assim, ele usava a posição que ele tinha como homem branco, uma posição de se aproveitar de quem estava mais embaixo, que, né, no caso da Nair e da Clara, ambas negras, pobres, que não tinham condições de ir contra qualquer coisa contra ele. Ou seja, ele acabava sempre escolhendo essas meninas porque sabia que elas não poderiam reagir e nem se proteger dele. Como já tinha falado anteriormente, outro personagem que também foi muito importante em relação ao decorrer da história foi Mahamak, né, que era padrinho de Clara. Ele também era pobre, era deficiente, que era uma das poucas pessoas em que realmente tentava proteger Clara de Cassi, mas no final o que aconteceu? Ele acabou sendo morto pelo próprio Cassi e um amigo dele, o que mostra que nem sempre as pessoas boas e humilde muitas vezes acabam sendo, como é que eu posso dizer, descartadas pela sociedade. Que nem foi o caso dele. O crime dele ficou impune. A polícia simplesmente disse que não tinha evidência de quem haveria matado ele. Lima Barreto não só conta a história de
que foi enganada, mas também uma crítica à sociedade daquela época. Até hoje ainda faz parte da nossa